Bom dia, meu amigo Zizi. Bom dia, meus Havaiana com gambiarra pra Paratira. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme Bueno. Esse aqui é o primeiro projetinho da Rumble, metralhadora de ideias. Vou só dar um briefing rápido, ai meu Deus do céu. Vou só apresentar rapidinho aqui a ideia da Rumble. A Rumble é uma startup de ideias, é um protótipo, né? O canal no YouTube é um protótipo de uma startup de ideias que eu vou tentar desenvolver o máximo possível das minhas ideias que forem viáveis no canal. E o que eu não conseguir desenvolver, eu vou comentar sobre. Então a ideia desse projeto aqui em si, desse vídeo, são reflexões, né? Eu tinha idealizado fazer esse projeto se chamar 6 e ônibus, por causa do meme, bom dia 6 e ônibus. Mas o rapaz o senhor, o digníssimo senhor que cunhou essa frase, esse meme do bom dia 6 e ônibus, montou um vlog chamado 6 e ônibus. Então não tem nada a ver usar o meme dele, já que ele está usufruindo disso. Só que por causa disso, nosso projeto ficou sem nome. Pensei em Desabafo Mental, mas já tem um canal também que chama Desabafo Mental. Então se você tem um nome legal para sugerir aí para esse quadro aqui do canal, por favor, sugira. Sugiro que me mame. Japonês, sugiro que me mame. Então, se você tem um nome legal para sugerir pra gente aí, por favor, faça às vezes, tá bom? Aqui nesse quadro a gente vai ter reflexões sobre N temas. No primeiro vídeo a gente já falou sobre terapia, sobre a evolução humana, sobre o mimimismo, né? Falamos sobre isso também. Nesse vídeo eu gostaria de falar sobre algumas profissões. A primeira delas é professor. Eu acho que ser professor é a sensação mais gostosa que tem. Eu fui professor durante um tempo. Durante 4 anos eu dei aula no cursinho da faculdade, da Unesp. E era mágico, cara, era maravilhoso. Eu sempre fui um cara meio, na minha história acadêmica, eu sempre fui meio rebelde, assim, meio contra o sistema. Oi, rebeldão, o rebelde. Então, eu achava que o professor pegava no pé, eu era meio avesso, meio rebelde mesmo. E aí quando eu passei pro lado de trás da mesa, ou seja, quando eu virei professor, eu vi a dificuldade que é você manter-se motivado enquanto motiva alguém a estudar. Porque é absurdo, né? A educação é o alicerce do desenvolvimento nacional e o professor tem que brigar com o aluno para o aluno querer aprender. Isso aí é um negócio inacreditável. A maior chance que a gente tem de vencer o sistema, a maior chance que a gente tem a maior rebeldia que a gente pode ter é estudar. Porque para os políticos corruptos que governam o país, vamos falar um pouquinho de política. Eu vou evitar falar de política aqui, mas não tem muito como. A classe política corrupta que governa o país, sendo eles de todas as direções aí, direita, esquerda, centro, acima, abaixo, abarro e adentro. Sejam eles de qualquer que sejam as direções que vocês queiram denominar, quanto mais ignorante for a sociedade, quanto mais ignorante for a população, melhor para eles. Então a rebeldia é justamente estudar, mas não é difícil enxergar isso, eu acho, pensar dessa forma. Eu senti na pele o que é ter que motivar um aluno, o que é se sentir desmotivado por ver a não motivação dos alunos, né, por ver o descontentamento dos alunos.
Ainda que eu dava aula de cursinho, então no cursinho tá todo mundo ali tentando vestibular, né? Então, teoricamente, eles estavam interessados no conteúdo. Mas mesmo assim tinha que brigar às vezes para prestarem atenção. Mas é mágico, cara. Dar aula é mágico, é uma sensação mágica, assim. E o professor é a profissão mais importante, ser professor é a profissão mais importante da sociedade. O médico teve professor, o advogado teve professor, o juiz teve professor, todo mundo teve professor. É a profissão mais bonita que existe, cara, sem dúvida, sem dúvida. Ensinar uma pessoa, transmitir conhecimento é a profissão mais bonita que existe. Quem me dera se um dia eu puder voltar, serei muito feliz se um dia eu puder voltar a ser professor de qualquer coisa. Eu já fui professor de violão também. É muito legal, cara. Transmitir conhecimento é uma coisa muito bacana. Então, todo o respeito do mundo para os professores. E professores, não desistam dos seus alunos. Eu sei que não é fácil, eu sei que é um trabalho penoso, mas não desistam dos seus alunos. O professor, na maioria das vezes, não é remunerado da maneira que mereceria ser. É complicado. A pessoa que escolhe ser professora, ela tem que ter um certo dom, tem que ter um certo manejo social. E além disso, não basta ser um bom profissional. Para ser professor, eu acho que não basta ser um bom profissional. Você tem que também ser uma boa pessoa. Porque professores são referência, professores são multiplicadores. Todo mundo que está assistindo meu vídeo lembra de algum professor na vida que mudou a vida deles. Eu tive alguns professores que influenciaram positiva e negativamente a minha vida para sempre. Então, a pessoa que escolhe ser professora, a pessoa que escolhe essa profissão, deveria ter um preparo não apenas profissional, mas psicológico também para exercer, porque vira referência na vida de outra pessoa, são multiplicadores, né? Então é uma responsabilidade muito grande. Eu conheço alguns professores e às vezes eles levam a coisa no oba-oba também, o que eu não acho legal, porque se você para de olhar no micro e começa a olhar no macro, ser professor é uma profissão que exige muita responsabilidade mesmo, né? É o futuro da nação. Professores que motivam são diferentes, deveriam ter o respeito que merecem. A segunda profissão que a gente vai falar hoje é a enfermagem. Eu trabalho bastante com o pessoal de enfermagem. Geralmente as minhas auxiliares, eu sou cirurgião, dentista. Eu sou bucomaxilo, faço muita cirurgia. Minhas auxiliares são ou estudantes de odonto ou enfermeiras. E eu gosto muito do pessoal da enfermagem porque eu fiz residência, acompanhei o dia a dia dentro do hospital. E a enfermagem leva o hospital nas costas. A enfermagem leva o hospital nas costas, cara. São eles que estão lá na maior parte do tempo com o paciente. São eles que fazem efetivamente o trabalho de cuidar do paciente. Aí a gente fala assim, mas eles são pagos para isso. Sim, cara, mas o trabalho da pessoa é cuidar de você, então respeite. O trabalho dela é te ajudar. Então respeite, porque todo mundo tem que trabalhar. E o trabalho dessa pessoa é te ajudar, é te salvar. Então respeite, tenha mais respeito, tenha mais carinho por quem trabalha nessa área quando você precisar deles. Porque eles estão ali às vezes dobrando turno, se esfolando para pagar conta, do mesmo jeito que todo mundo. E o trabalho deles é de suma responsabilidade, é uma coisa extremamente árdua. Eles lidam com pessoas e não só isso, lidam com pessoas enfermas. Então é muito complicado trabalhar nessa área. Então tenham respeito. Eu acompanhei alguns pacientes, inclusive tive alguns familiares que fizeram isso,
que desrespeitaram o corpo de enfermagem. Eu acho isso um absurdo, cara. Eu acho isso um absurdo. A pessoa tem que ter uma dedicação, tem que ter um amor muito grande para trabalhar nessa área, né? É lógico, como eu já falei no outro vídeo, tem profissional meia boca em todas as áreas. Tem gente que trabalha na área da saúde e deveria trabalhar com máquina. Tem gente que está dando aula e deveria trabalhar com conta, com escritório. Tem gente que está no escritório, tem gente que está na área de saúde e deveria estar dando aula. Então a gente tem... São pessoas, o mundo é feito de pessoas, de novo. Batendo nessa tecla, mas... É verdade, o mundo é feito de pessoas, né? E se cada um tiver um pouquinho mais de empatia, tudo melhora. Tudo melhora. Eu venho passando por algumas transformações psicológicas e sociais na minha vida, onde eu vejo que a empatia é um caminho de dignidade. Colocar-se na situação do outro é fundamental para você manter qualquer relacionamento com outro ser humano. Quando a gente olha só o nosso lado, é aí que está a frieza do negócio. Tem pessoas que infelizmente são amarguradas, que são incapazes de ter empatia pelos outros. Mas se a gente conseguir, dia após dia, melhorar um pouquinho que seja, no macro as coisas vão melhorar também. Então, pessoal, por hoje nesse vídeo é só. Ainda não temos nome nesse projeto, por favor, nos dê um nome, me ajude a desenvolver esse projeto, que por enquanto vai se chamar Desabafo Mental, mas não sei quanto tempo durará esse nome nesse projeto, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, me ajuda a divulgar esse trabalho. Um grande abraço para vocês e tchau!